pedindo que ele nos posicionasse sobre como que estava o Sistema Nacional de Cultura, e eu vou ler aqui, que acho que fica mais fácil, a resposta enviada pelo MINC. Senhor secretário, em resposta ao ofício 001/2018 do CONSEC, advindo do Conselho Estadual de Cultura do Estado do Paraná, no qual Vossa Senhoria requisita ao Ministério da Cultura, MINC, ações efetivas que demonstram o cumprimento do Plano Nacional de Cultura, apresentamos a seguir a manifestação dessa Secretaria de Articulação Institucional, SAD-MINC. No que tange à realização da 4ª Conferência Nacional de Cultura, informa-se que esta será apresentada à próxima gestão da pasta, a qual poderá dar sequência às propostas e diretrizes debatidas e aprovadas no último plenário do Conselho Nacional de Política Cultural, ocasião em que se aprovou para a 4ª Conferência Nacional de Cultura o tema Cultura como vetor do desenvolvimento social e econômico no Brasil. Em complemento, conforme determinação, o CNPC passará por um processo de reestruturação em 2018. Desta forma, sendo a Conferência Nacional de Cultura ente do CNPC, destaca-se que, a partir da reformulação do Conselho, em conformidade com as orientações da próxima gestão, poderá ser proposto o calendário da 4ª Conferência Nacional de Cultura e lançada a convocatória nacional. Na ocasião, deverão ser estabelecidos os regramentos da Conferência Nacional e os eixos temáticos que irão orientar estados e municípios quanto à realização de suas conferências. Quer dizer, que foi cancelada desse ano, só no ano que vem teremos Conferência Nacional. Relativamente ao Plano Nacional de Cultura, salienta-se que é possível acompanhar o cumprimento das metas por meio da plataforma http://pnccultura.gov.br. Na plataforma é possível conhecer detalhadamente o PNC e seus desdobramentos. As abas apresentam o histórico da implantação do PNC, as 53 metas e um passo a passo esclarecendo as dúvidas frequentes sobre o plano, como a forma de adesão, a lei que o instituiu, os planos setoriais e dos entes federados, as capacitações e as ferramentas de consulta. Além disso, é possível cadastrar as metas de interesse para acompanhar o andamento delas. Anualmente, é disponibilizado, na aba Documentos da plataforma, o relatório de monitoramento das metas, que consolida o monitoramento do exercício anterior. Inclusive, a atualização da plataforma contribui para o alcance da meta 48 do PNC, que prevê a implantação de uma ferramenta digital para acompanhamento das políticas culturais por, no mínimo, 100 mil usuários de diferentes regiões do país. Ressalta-se que, neste momento, encontra-se em andamento o processo de monitoramento do exercício de 2017. Desta forma, assim que possível, o resultado será disponibilizado na plataforma, bem como no relatório. Quanto ao Sistema Nacional de Cultura, esclarece-se que, embora o Sistema Nacional de Cultura ainda não tenha sido regulamentado, mantém-se o processo regular de adesão dos entes federados, prestando-lhes a assistência necessária à institucionalização de sistemas estaduais e municipais. Ressalta-se que, em 2017, aqui tem um erro de português, foram mais de 300 adesões, com 46,3% dos municípios brasileiros aderidos ao sistema. Por fim, nos colocamos à disposição para esclarecimentos adicionais que Vossa Excelência entender necessários, tanto por esta via formal, quanto pelo telefone 61 2024 2302. Atenciosamente, Magali G.M. Moura, Secretária de Articulação e Desenvolvimento Institucional em exercício. Ok? Isso é só para prestar conta que a gente tem. Da moção que nós mandamos para saber como estava o andamento do Sistema Nacional de Cultura. Eu já faço um agradecimento. Primeiro, eu apresento uma coisa rapidinho e depois faço agradecimento à presença do Elton, que vai nos falar sobre como que foi o processo das setoriais na Prefeitura de Curitiba.
Eu vou lá de novo, porque senão não enxergo. Esse aqui eu vou fazer só uma proposta para o acompanhamento, vai ser rápido, do Plano Estadual de Cultura, como que a gente está pensando. Acho que... Daniel, vem me ajudar de novo. Bem, a gente já fechou, na última reunião, alguns grupos de trabalho para fazer o acompanhamento da PEC. Isso vai de encontro à Lei 1703, de janeiro de 2012, que é a lei que institui o Conselho Estadual de Cultura, que fala que uma das competências do Conselho Estadual é participar da elaboração, na época ainda a gente não tinha o plano, e acompanhar a execução do Plano Estadual de Cultura. O próprio plano também prevê que a coordenação da implantação do plano vai ser feita pelo CONSEC, junto com a Secretaria da Cultura, e que também compete à SEC e ao CONSEC monitorar a institucionalização do plano e sua execução. Bem, o que a gente fez? A gente separou em grupos, na última reunião, aqueles grupos para fazer o acompanhamento de acordo com as 5 principais diretrizes do plano. Para a gente poder fazer uma primeira apresentação, o que a gente fez? A gente passou para todos os coordenadores e diretores de museu essas diretrizes para que eles nos passassem as ações, com o intuito de já hoje conseguir apresentar as ações, ação por ação, né? As atividades que foram feitas de acordo com as diretrizes e as ações previstas no plano. Acontece que isso é muito maior do que a gente esperava, e também a gente não conseguiu, entre os coordenadores, até pelaquela situação funcional que a gente apresentou hoje de manhã, que todos falassem a mesma língua. Quer dizer, alguns foram muito amplos. Claro, eu estou desenvolvendo alguns seminários dessa diretriz, outros já descreveram ação por ação, palestra por palestra, com quantas pessoas participaram, o que foi dito. Então, você tem um gap muito grande entre o documento apresentado. O detalhamento também muito diferente. E a gente viu também que muitas ações estão muito pontuais, então a gente tem que desenvolver e se repetem. Então, a gente vai ter que ver que algumas coisas a gente vai ter que elaborar melhor para conseguir fazer um acompanhamento mais efetivo do plano. Então, a gente vai precisar realocar, agrupar essas ações em outras várias ações. Várias atividades são previstas em várias ações diferentes, a gente vai ter que ter uma forma melhor de abordagem a isso. A gente já estava com o documento, mesmo sem o Teatro Guaíra e a Biblioteca Pública, e mesmo alguns museus que não conseguiram fazer no formato que a gente pediu, que foi principalmente o Museu da Imagem e do Som, com mais de 80 páginas dessas ações listadas. Nesses últimos, a gente pegou só da última gestão, e ia ser muito complicado a gente conseguir acompanhar. A gente vai precisar refinar um pouco o que vai apresentar para vocês. Então, a gente viu que a gente precisa ter uma análise interna maior, os próprios coordenadores vão ter que conversar a mesma língua para poder fazer um acompanhamento melhor, e, diante disso, a gente está propondo, mais do que apresentando, uma nova metodologia, que na próxima reunião de junho, eu tinha posto, que não é de junho, de agosto ou outubro, a gente já fazer uma apresentação formal com o documento já reproduzido para todo mundo. Se possível, a gente quer até apresentar antes, mas fazer uma apresentação bem formal das atividades que a gente fez, para discutir nas comissões, né, que já foram montadas, esse documento, e que todos façam uma redação, um parecer sobre essas diretrizes, se a gente alcançou ou não alcançou, se a gente acha que tem um percentual disso, a gente criar uma metodologia para que vocês nos falem, né, nos deem um feedback, se vocês consideram que tal ação já foi cumprida ou não foi cumprida, se essa é uma diretriz que a gente tem que caprichar mais, se realmente alguma que a gente está deixando de lado, a gente tem que dar um maior reforço para a próxima gestão, ou se realmente ela não tem sentido. Algumas a gente viu. Por exemplo, vou dar uma que a gente colocou no nosso plano, tem que o MINC deverá ter uma regional uma regional do MINC em cada uma das regionais de cultura, seriam 8. A gente consegue ter hoje em dia uma no Sul, e a gente pediu no plano que em 10 anos você tenha 8 regionais do MINC no Paraná. Isso é muito difícil e não compete à secretaria. Você pode até pedir, mas vamos dizer que é uma coisa não muito factível de acontecer. Então, a gente tem alguns problemas para ver se a gente deixa isso de lado, rever a meta, propõe alguma alteração ou não. A gente já faria grupos de trabalho para diagnosticar esse documento na próxima reunião.
E, em novembro, a gente faria com que cada comissão apresentasse o seu parecer e já a elaboração de um documento para deixar para a próxima gestão. Acho que esse conselho vai se renovar. A próxima reunião de 2019, a primeira reunião de 2019, a gente talvez já tenha uma alteração significativa da composição do conselho, e esse documento de acompanhamento do plano já seria apresentado na primeira reunião do novo conselho. Então, é para colocar a apreciação de vocês. Eu acho que isso é uma coisa factível, só que todos temos que nos comprometer a fazer esse acompanhamento e apresentar esse documento ao final, na reunião de novembro. Alguém quer falar alguma coisa? Aprovada essa metodologia de trabalho? Então, ok, eu já passo a palavra para o Elcio, que vai nos apresentar um pouco como é que foram feitas as reuniões das setoriais na Prefeitura de Curitiba, para a gente avaliar se esse é um modelo que pode ser implementado aqui para o Estado do Paraná também. Você se apresenta, né, Elton? Esse é meu companheiro de universidade. Boa tarde, todos e todas. Prazer estar aqui. Reveram alguns amigos, a minha camarada. Bom, primeiro, acho que é importante a gente estar debatendo essas questões, né? Principalmente que nós estamos vendo uma parte do Sistema Nacional de Cultura, que é a parte que nos cabe nesse latifúndio, né? Ou seja, a nossa lição de casa de como que a gente desenvolve esse processo, né? Isso é muito importante, né? Então, dentro desse suporte, o Curitiba assinou efetivamente a adesão em 2013. Tá? Foi uma das últimas capitais a fazer adesão ao Sistema Nacional, né? E, diante disso, nós tínhamos que fazer todos os instrumentos para a adesão ao sistema, né? E principal desse processo era a questão de fazer articulação com a sociedade como um todo. A sociedade interessada, os fruidores da cultura, mas também a classe artística e todos os setores. Então, diante do desafio de a gente constituir o processo, como estratégia de governança, né? Ou seja, a gente podia adotar qualquer outra estratégia, né? A gente podia contratar doutos de qualquer faculdade, universidade, escreveria lá um plano, a gente levava ao Conselho Municipal de Cultura, né? Nós poderíamos fazer comitês, grupos temáticos dentro do Conselho, né? O que a gente decidiu sim, o Conselho era importante, mas, para reforçar o Conselho, a gente adotou a perspectiva de fazer isso junto com a comunidade, ou seja, com uma participação ativa dentro desse processo. Então, o que nós fizemos? Montamos estruturas que sempre chegavam numa conferência municipal, né? Porque um dos centros, e por isso que nós estamos sentindo falta da Conferência Nacional, espero que ela saia o ano que vem, porque ela é o vértice, né? Vértice das questões, nós temos que fazer o balanço, né? O plano nacional há muito tempo já, né? Então, eu acho que já está a hora de fazer o balanço, de ver o que está acontecendo, né? Para a gente poder fazer a conferência estadual, para ter a conferência municipal. Em Curitiba, a gente realizou, no período, 3 conferências municipais. Tá? 2, que a gente chama de ordinárias, porque a cada 2 anos, no calendário, é reservado para ter as conferências municipais, e fizemos uma extraordinária, né? Ou seja, no prazo de 4 anos, fizemos 3 conferências, né? E cada elas tinha um mote, né? A primeira, da questão do mote, que era a gente debater o nosso sistema municipal de cultura, né? Que passava pelo reforço, pela questão aí do que vocês estão debatendo, né? Que são aí os fóruns, né?
Então, o que a gente fez? A conferência, antes as conferências de Curitiba, eram assim, você fazia a inscrição, um dia dado lá, né, as pessoas que fizeram a inscrição, aprovado, se credenciavam, né, tinha que se ter maior de 16 anos, aquela pava lá, e participava da conferência. Nós fizemos todo um processo que ia fizemos toda uma nova regulamentação das conferências, que passaram a ter as conferências regionais. Quem não é de Curitiba, sabe, Curitiba é como se fosse 10 cidades. Tem 10 administrações regionais, né? A mais populosa delas, que é a administração regional do Boa Vista, tem 296 mil habitantes. Né? Quer dizer, é maior que boa parte dos municípios. Tá? Então, são 10 cidades. Então, começamos a fazer as conferências de base regional. Cada regional teve sua conferência sobre o mesmo tema, que era o Sistema Municipal de Cultura. Como nós vamos fazer esse sistema? E aí, nós pegamos todas as linguagens, tanto ditas artísticas ou funcionais. Funcionais é o quê? É o que o pessoal falou, novas linguagens. Algumas de nova linguagem não tem nada, né? Design é muito antigo, moda é muito antigo, né? E outras tantas, né? Então, utilizamos aí a nomenclatura que é usada lá no Conselho Nacional. Então, as linguagens artísticas e as linguagens funcionais. Cada uma delas também fez sua conferência. E abrimos possibilidade para fazer conferências livres. O que eram essas conferências livres? Era assim, se eu não me sinto identificado com alguma, eu posso fazer lá, se eu quisesse fazer uma de design de interiores. Se eu tivesse 20 pessoas subscrevendo, mandando no prazo, debatendo o tema que a gente estava querendo fazer, podia fazer. E tirava delegado igual às outras. Tinha um certo número, a cada 10 pessoas reunidas na conferência, comprovadas, tirava um delegado para a etapa final. Então, nós modificamos todo o processo que estava sendo feito. Além de tirar um delegado, nesse primeiro processo, o que foi feito? Cada uma desses que eram tanto os regionais quanto das linguagens artísticas e funcionais, eles elegiam como se fossem conselhos deles, próprio, que era composto por 4 pessoas da sociedade civil e a administração pública indicaria mais 2. Então, nós começamos a formar pequenos conselhinhos, ou tanto regionais, ou como de cada uma dessas linguagens. Esses pequenos conselhinhos viraram, né, a coordenação dos setoriais. Não é? Então, quer dizer, tinha lá o conselho do teatro, tinha da dança, do circo, não é? Nós estávamos separados todos, não tinha ópera, felizmente. Mas é uma falha, de fato. Audiovisual, né? Daí todas as regionais, tinha do design, tinha uma coisa que é muito efetiva em Curitiba, ilustração, tá? Que é muito ativa em Curitiba, né? Só para vocês terem ideia, tem 4 artistas aqui em Curitiba que desenham para a Marvel. Tá? Então, eles são muito ativos e eles tinham um setorial próprio deles aqui em Curitiba. E outro setorial que nós tínhamos aqui, próprio, era o de etnias, para a questão própria da cidade de Curitiba. Não é? Então, cada uma fazia sua conferência. Para vocês terem uma ideia, gosto de contar história. Eu sou historiador, como a Gigi, ela já me entregou, que nós fomos colegas da Universidade Federal do Paraná. Me lembro que saí de uma conferência do Cajuru e fomos para a Conferência das Etnias, que foi feita ali perto da PUC. E daí, com o meu companheiro que estava, né, nós estávamos de carro, nós estávamos dando volta, não conseguia estacionar, ele falou assim, um dia eu quero ter a ambição de ir para uma reunião dessa e todo esse pessoal que está estacionado aí estivesse na conferência. E nós chegamos lá, todos eles estavam na conferência.
né? Só a conferência de etnias participaram 360 pessoas. Né? Só as etnias tiraram 36 delegados para a questão final. Elegeram o seu grupo, e esse grupo, a partir daí, cada um desses fizeram um fórum. O fórum, o que é? O fórum para nós era uma organização livre, eles se reúnem, nós temos um espaço, que é a Casa do Conselho. Né? Quem não sabe, é perto da Cinemateca, né? Cinemateca de Curitiba, que é a casa da UP, o casarão da UP. Lá é a Casa do Conselho, lá então, tem espaço para todos se reunirem, fazer reunião, conversar e tal. Então, tem uma coordenação, eles podem chamar quantas pessoas que eles quiserem, mas essa coordenação que é o responsável, que se precisar de alguma coisa, vota e delibera. Depois de eleger isso aí, ou seja, nós demos uma institucionalidade para os fóruns. Foram eleitos, então, o Fórum do Teatro foi eleito na primeira Conferência Municipal do Teatro. A da Música, na primeira Conferência da Música. Das etnias, do design, né? E aí foi. Né? Como também as regionais. Passado esse tempo, quase todas essas coordenações, nós foram fazer um processo de imersão, porque a segunda tarefa, que foi o segundo processo que a gente avançou, foi debater o Plano Municipal de Cultura. Né? Então, nós precisávamos fazer coisas que... O que é um plano? O que é meta? O que é objetivo? Todas aquelas questões. Porque cada um desses fóruns, eles eram a coordenação, né? Ou seja, tinha 4 da sociedade civil, 2 indicados de cada um desses fóruns pela prefeitura, que não... Como eu falo da prefeitura, porque não precisava necessariamente ser da Fundação Cultural. Podia ser de outro órgão. Né? Alguma coisa que tinha conexão mais com o turismo, o pessoal do turismo. Tenho aqui o IPUC, tinha pessoas indicadas. Né? Tinha algumas coisas indicadas pela questão do urbanismo. Né? Então, só um registro, né? Nós temos um setorial de cultura indígena. Porque nós temos até uma tribo indígena dentro de Curitiba, que é lá na região sul, né, o Cacané-Porã. Né? Então, todas essas aí passaram por um curso sobre essa questão de planos, para, a partir daí, a gente começar a discutir, né, o plano municipal, né, que ia dar subsídio para a gente debater a questão das metas. Porque, gente, é o que vocês começaram a viver aqui. Não é? O plano é importante, mas nós temos que saber acompanhar. E para a gente saber acompanhar, a gente tem que ter metas e indicadores. Se vocês olharem o Plano Nacional, tem lá um livrinho, né, que é Metas do Plano Nacional. Não é? Então, o que nós fizemos? Todos esses, depois que passaram para o curso, foram de novo para o debate, fizeram outra conferência. Todas essas conferências eram organizadas pelo Conselho Municipal de Cultura, que era o órgão onde se concluía os debates. Depois que fizeram essas conferências, eles aprovaram os planos setoriais de cada uma dessas áreas. Se vocês entrarem no site da Fundação Cultural, tem lá uma parte que conheça o Plano Municipal de Cultura. Se você entrar lá, tem todos os planos setoriais estão lá. Né? Meu amigo Diniz, que também, na época, estava na gestão, né? Também com... Elton, me dá a questão do plano do teatro. Eu falei, não, só entra lá na nossa página, está lá. Então, todos estão efetivamente lá. E, com isso, eles aprovaram, e nós, na Conferência Municipal, aprovamos o arcabouço que foi proposto pela Fundação Cultural e recheado pelos mais diversos setoriais, a questão do Plano Municipal de Cultura. E ficou por último, porque tem que ser por último, a questão do plano de metas. Esse plano de metas,
nós não fizemos conferência, mas foi aprovado no Conselho Municipal de Cultura, com opinião de cada um desses setoriais. Então, nós fizemos um plano de metas, a Nacional tem 53, né? O nosso, acho que fechou, se não me engano, em 33, né? Que são lá onde que a gente pretende acompanhar, porque ficou estabelecido que a cada conferência municipal, o primeiro tema que nós vamos fazer é o balanço do plano. Além de discutir os temas em questão, é a questão do balanço do plano. E nós agora estamos efetivamente aperfeiçoando esse processo. Está lá, ó, meu amigo é conselheiro, sabe disso, conselheiro municipal também, temos a honra de tê-lo como conselheiro. Nós agora estamos ajeitando os processos para que nós façamos uma conferência municipal sempre pelo menos no primeiro ano de cada gestão, no primeiro semestre de cada gestão, para que o balanço que a gente faça, né, possa ser encaminhado como sugestão para o PPA. Então, agora o que nós estamos fazendo é caminhar para a compatibilização de todos os instrumentos de planejamento, de ação e de participação que existem numa cidade. Porque, assim, é diferente da questão nacional, é diferente da questão estadual. Não é? Tem outros municípios. Por exemplo, aqui nas cidades, todas elas, ou quase todas, têm seu plano diretor. Então, nós temos que conversar com o plano diretor. Não é? Quando nós começamos a discutir o plano, daí o IPUC não topou. Né? O IPUC não topou. Nós achamos que a cidade perdeu. Infelizmente para a cidade e bom para a cultura, que na participação do debate do plano de cultura, participaram 5 vezes mais pessoas do que participaram do debate do plano diretor da cidade. Né? Por causa exatamente dessa articulação que tentava facilitar a participação. Né? E uma questão que eu acho que é importante desse processo, que é o processo de formação e aperfeiçoamento, ele tem que estar no cotidiano, no dia a dia. Porque é aí que você vai ganhando as pessoas que não sabem como funciona a administração pública, gente. Né? Não estou falando de pessoas, tem muitas pessoas formadas, PhD em muita coisa, que não sabem como funciona a administração pública. Né? Que nós temos nossos limites, que nós temos que respeitar o PPA, que nós temos que respeitar o plano diretor. Né? Então, quer dizer, dentro desse foi sempre importante todo o processo de formação que foi feito, a cabeça desse processo de formação foi feito principalmente nos componentes da sociedade civil de cada uma desses fóruns setoriais, ou desses fóruns regionais. Nós, por exemplo, reunimos o pessoal da AGU para conversar com esse pessoal. Né? E foi muito interessante a AGU, né? Esse curso, porque eles falaram assim, vocês, conselheiros, eles falaram, vocês têm quase o mesmo poder que nós. Vocês podem fazer a complementação do acompanhamento. E é muito fácil. Ele falou, antigamente era difícil fazer acompanhamento. Né? Ele falou, agora, com rede social. Aí ele até deu um exemplo assim, quando eles sorteavam, porque são sorteadas algumas prefeituras, né, para você fazer o acompanhamento. Falava, quando você vem com a prefeitura, você não precisa ir lá na prefeitura para fazer o acompanhamento. É só você abrir a rede social. Aí ele falou assim, se tem lá um prefeito, um secretário de uma cidade pequena, que o cara tem Lamborghini, que o cara tem, ele quer expor. Né? Então, assim, pelas redes sociais, ele falava assim que eles conseguiam cobrir boa parte das coisas. Né? Mesmo em função disso, ele falou assim, o importante é vocês verem o quê? Terem um acordo com a administração, no sentido de o que vocês vão fiscalizar, do que nós estamos se falando, para tentar falar sempre as mesmas línguas. Aí vem de novo a questão das metas. Né? Nós, na área de cultura, vamos cobrir o que está acordado
em geral, geralmente o acordado é o plano. É claro que tem outras coisas da questão de cultura que é importante. Né? A questão do recurso. Né? Quando se fala assim, falta questões para regulamentar do plano do Sistema Nacional de Cultura. O que falta, gente? É o dinheiro. O que falta é o dinheiro, gente. Porque lá o plano é uma emenda à Constituição, né, que determina como bem que funciona as coisas. O que falta é a questão da grana. Né? E é isso que a gente sabe que não vai andar nesses próximos períodos. Né? Acabamos de perder grana da loteria esportiva. Tiraram do fundo de cultura e colocaram para o fundo de segurança. Né? Todos vocês estão sabendo disso. Então, o que falta determinar é isso. Né? Então, dentro desse aspecto, por exemplo, o plano nacional vai sofrer bastante com isso. Os planos estaduais vão sofrer? Vão sofrer. Os planos municipais vão sofrer? Vão sofrer. Então, por isso que a cada período tem que renegociar. Por isso que é importante que, mesmo que não esteja nacional, que esteja estadual, que esteja os municipais, para a gente renegociar as metas. Porque aquilo que está lá, que está escrito, muitas vezes não é vergonhoso a pessoa chegar, ou a administração pública chegar e falar assim, olha, estava aquilo lá, nós pensamos demais, não vai dar, ou o mundo acabou, aconteceu um monte de coisa, o dólar subiu, balalá, diminuiu o nosso recurso, nós não temos dinheiro para tudo. Então, o que nós vamos fazer? É isso. Né? Então, desse jeito, o mais importante também dessa experiência nossa, que é de participação, de debate, de formação, é você ver o pessoal do teatro conversando com o pessoal das regionais, né, que geralmente, muitas vezes, eles nunca fizeram um projeto, não conseguiram ter acesso a um projeto de nenhuma lei de incentivo, né, que a vontade deles era participar do sistema. O debate entre eles foi bastante interessante. Né? O debate que esse setor que eu chamei de linguagens funcionais, eles são muito importantes para um setor que é a questão de geração de renda e emprego na área da cultura. Porque eles estão acostumados com isso, estão acostumados a fazer projeto. O pessoal de design foram numa valia enorme, não só no plano deles, mas no plano municipal. É eles que falavam assim, gente, o que vocês estão falando nunca vai se realizar. Essas coisas têm que ser exequíveis. Então, não precisou necessariamente, né, só a administração pública chegar e falar. Né? Então, esses setores mais ligados à questão do mercado, à questão do projeto, foram de extrema validade. Extrema validade. O pessoal também do audiovisual, né, foi importante, né, mas também o pessoal do cinema, com toda a questão dos setoriais que eles têm, porque hoje o pessoal que tem mais dinheiro é o pessoal do cinema, gente. Né? Não, se você comparar com os outros, é o que tem mais. Estou falando dentro da área de cultura. E a gente não tem que tirar dinheiro de falar assim, tem que aplaudir o método que foi construído, que não é uma coisa de governo, gente. Foi uma luta histórica do setor, né? Que conseguiu construir um fundo setorial que dá recurso para isso, que tira dinheiro que não é do orçamento para pôr lá dentro. Então, né, o debate que eles trouxeram para o nosso pessoal foi muito importante nisso. Tanto que, na lei de incentivo que nós estamos fazendo, a novidade que nós estamos tentando fazer, que aqui nós temos pouco, é colocar recursos da renúncia fiscal, que uma parte desses recursos vá para o fundo, que é uma parte que diminui a questão do contingenciamento. Porque qual é o problema? Nós defendemos o fundo, mas é o que mais é contingenciado, porque depende do orçamento. Né? Isso, quem trouxe também foi no debate desses formuladores dessas políticas que veio de outros lugares. Né? Eu nunca tinha efetivamente me atentado para isso. Então, o que eu acho que nós tivemos de maior ganho foi isso. Né? O entendimento, um conhecimento maior. Mas,
vou dizer assim, das nossas dificuldades que nós podíamos ter avançado, do próprio corpo técnico nosso. É que, na cultura, Fundação Cultural, como a secretaria, acho que a secretaria está pior, né? A Fundação Cultural, nós somos poucos, né? O pessoal já está colocando nós em cativeiro para ver se a gente reproduz o cativeiro. Não é? Então, porque nós somos... Daqui a um tempo, daqui a 4 anos, a Fundação Cultural será praticamente masculina, porque as mulheres se aposentam antes. Não sou contrário, sou favorável, inclusive. Né? Então, os homens vão ficar homens e de algumas categorias, porque quem tem voz no mercado, que pode cair fora. Né? Então, mas mesmo assim, os técnicos que entraram na Fundação Cultural, eles entraram numa época que a cultura era diferente. A cultura, nós não éramos entendidos como gestores de cultura. Teve muito artista que entrou. Teve muito, né, que era o fazedor de cultura. E o cara teve que ser um gestor de cultura. Nunca fez um curso de gestão de cultura. Não é? Então, esse foi uma das grandes dificuldades que nós tivemos no sentido de avançar. Então, por isso que já estou falando para vocês que nem tudo é maravilhoso, né? E também entender o tempo da política, não da política partidária, da política de cada cidade. Né? Nós conseguimos concluir boa parte das coisas, mas deixamos de entender, de ter um diálogo maior, por nossa culpa, e muitas vezes do Legislativo Municipal, né, de como funciona lá. Quando nós mandamos boa parte das leis, já estava no final do mandato. Né? E agora, numa outra gestão, né, nós estamos mandando boa parte das legislações que a gente aprovou há 4 anos atrás. Ainda bem que ainda estão sendo vendo que o Conselho Municipal ainda está sendo ativo. Então, gente, sem mais delongas, vou abrir para vocês, se quiserem alguma pergunta, eu sei que vocês têm um tempo, mas então vou só concluir que o âmago, né, foi essa decisão de fazer a governança junto com a sociedade como um todo, aonde a administração pública, aonde a população em geral e a classe artística foram chamadas para debater. Né? Não saiu nem como a administração queria, não saiu também nem como necessariamente a sociedade como um todo, né? Mas foi um processo principalmente ativador das forças dentro da sociedade. Né? Tem uma série de coisas que hoje estão acontecendo aí na cidade que foram deflagrados nesse processo. Né? Então, fico aí para perguntas, e agradeço a oportunidade. E, quando vocês quiserem me visitar lá no Casarão, até 3 anos eu estarei lá, porque eu também sou daqueles que vou me aposentar, estarei me abrigando em Ponta Grossa, porque... Chega. Boa tarde. Muito interessante o seu relato, o que dá esperança para a gente. Né? Muito interessante, estava comentando aqui com o meu colega de Ponta Grossa, Fernando, quer dizer, quando que chegaremos... Ponta Grossa, a melhor cidade desse estado. Muito obrigado. Mas estamos longe desse processo aí, viu? Eu perguntei para ele quando que chegaremos nisso, né? É interessante que você cita diversos setores, né? E eu queria saber, é uma curiosidade minha, né? Porque lá também a gente tem, no Conselho de Cultura, também tem outros conselhos, né? E a gente está em processo de início de diálogo com alguns outros conselhos, né? Não só aqueles que fazem, né? Alguns que fazem parte da composição do próprio conselho, que era o COMPAC, agora é a APAC, e também o Conselho de Fundo Municipal de Turismo, né? Mas você citou aí das etnias, os indígenas, que muito provavelmente também têm conselhos. Eu queria saber como é que, nesse processo todo que você relata, como é que foi o diálogo com outros conselhos, né? Se foi nesse sentido, inclusive, da conversa, da audiência e da construção. Eu acho que foi... Obrigado pela pergunta, porque eu acho que ajuda a esclarecer algumas coisas. Nesse processo, a gente ajudou
alguns setores que tinham dificuldades. Por exemplo, aqui em Curitiba, a questão do artesanato. Há uma luta histórica do pessoal do artesanato aqui de voltar. Eles defendem que a ação do artesanato volte para a Fundação Cultural de Curitiba. Hoje eles estão no turismo. Isso é um outro tipo de debate. Mas, de qualquer maneira, eles criaram dificuldades de trabalhar com a questão do artesanato. No processo de conferência, é que a gente conseguiu, de novo, estreitar as coisas. Estreitar as coisas porque eles entenderam que não é aqueles problemas que eles gostam mais da Fundação Cultural e não gostam do Instituto de Turismo. É que eles não querem só alguém que cuide da feira. É aquele cara que vai multar, que vai dar as denominações, que vai dar as regras das feiras de artesanato que nós temos aqui. Eles querem alguém que discuta a política. É o fazer da coisa. E isso ajudou, nós encaminhamos para um aperfeiçoamento de um projeto que a gente faz com o SEBRAE, que é o aperfeiçoamento do fazer do artesanato de Curitiba. A gente aproveitou a Copa, que tinha verba nacional, para fazer um projeto que era para fazer coisas que tinham relacionadas à cidade, para vender. Então, foi uma chance de a gente fazer, junto com o SEBRAE, um projeto de aperfeiçoamento desse artesanato. Gente, o artesanato tem uma força praticamente em todas as cidades. Mas ele tem, o jeito que ele está lá, muitas vezes não é apresentável. Isso se deu nesse processo. Eu acho que um debate como esse, ele não precisa ser necessariamente só comandado pela Fundação. Nós tivemos uma grande participação, e eles uma participação nossa, do pessoal de juventude. Eles fizeram uma conferência livre de cultura e juventude, que foi a única experiência que a gente teve para começar a fazer das idades da vida. Porque a gente, na Fundação, pelo menos, nós sempre tivemos um problema quando nós tínhamos uma série de contrapartidas, que era das pessoas que estavam do nosso processo de fomento e financiamento, as contrapartidas, mas só que a contrapartida, se a gente pegar, é para uma faixa etária. Não é para muito jovem, quando tem teatro de boneco, talvez, alguma coisa, e muitas vezes também não é para muito, para o que chama da melhor idade, é uma faixa. Então, quando nós ia para as regionais, nós tínhamos problema. Gente, mas por que nós vamos fazer a contrapartida? Esse pessoal não entende que vai acontecer isso aí. Claro que tem que ter uma preparação para isso. Mas, assim, a gente começou a ver que também tinha essas questões, pelas fases da vida da pessoa humana, tem necessidades de cultura diferentes, como todas, com a saúde tem, e quem nos ajudou nisso foi o Conselho Municipal de Juventude, que eles que vieram requisitar isso, e a gente abriu o espaço para eles fazer a conferência livre de juventude. Daí nós tentamos falar com o pessoal que trabalha com a terceira idade, só que a gente não conseguiu aprimorar. Mas nós gostaríamos que tivesse feito isso também. Então, assim, eu acho que isso pode mexer vários conselhos. E mais uma informação só para dizer, na cultura nós temos 2 conselhos. Nós temos o Conselho Municipal de Cultura e nós temos o Conselho Municipal de Patrimônio Cultural. São 2 diferentes. Que são até... E nós temos 2 fundos diferentes. Nós temos o Fundo Municipal de Cultura e o Fundo Municipal de Patrimônio Cultural. O Fundo Municipal de Patrimônio Cultural, inclusive, tem verba de, vamos dizer assim, os caras picham um prédio histórico. É multado? Você pega a multa, vai para o fundo. Se a pessoa faz a poluição visual de um prédio histórico, a multa vai para o fundo, que é para fazer recuperação. Então, são fundos diferentes. Então, nós temos também essa diversidade aí no que tange. Mas, assim, acho que
o turismo é o que é muito próximo, né? Tem que trabalhar muito próximo com a questão de cultura. Muito próximo à questão de cultura. Eu vejo o exemplo que está acontecendo lá, agora, atualmente, na Lapa. Né? Na Lapa, a questão do trem, a volta do trem para lá, porque o trem significava uma série de coisas, o que está acontecendo, o renascimento de várias questões da cultura, pela proximidade dessa ação da própria Secretaria de Cultura. Então, essas questões eu acho que são bastante interessantes. Né? Sei que Ponta Grossa tem muito por aí, né? Tem uma série de coisas do turismo que podem dar exemplo para as nossas ações até da área da cultura. Eu sei disso. Que vai até Teixeira Soares. Eu sou morador de Ponta Grossa. Elton, o Diniz, bem colocada essa experiência, que eu falei que seria uma experiência de Curitiba. Eu acompanhei em parte, porque lá eu estava chefe de gabinete, então não estava todo o tempo acompanhando o processo. Né? Agora você falando, falei, nossa, foi tudo isso, eu imaginava que era só aquelas reuniões que eu ia, de uma setorial que eu ia, ou de duas reuniões que eu ia. Claro, você imagina que está acontecendo todo o movimento, mas na prática a gente não imagina isso. Aqui agora, a experiência que eu estou de secretário executivo do CONSEC, eu fico imaginando como é que a gente aqui na prática vai executar essas setoriais de área se nós temos 399 municípios e a experiência que o Elton coloca, ele coloca de um município, evidentemente, que é um município de aproximadamente 2, 3 milhões, 4 milhões de habitantes, né, a grande Curitiba, e com setoriais, né, que tem as suas funções, né, os seus funcionários da arte, né? Os atores, atrizes, bailarinos, pintores, ilustradores, os design, moda. Então, na capital, no grande centro, essa é uma prática diária. É uma prática diária. Então, não que as menores não tenham, não estou falando isso, né? Só estou colocando que o número de profissionais maior nesse setor, nesse grande centro, e a ocupação desses lugares de direitos e deveres também os obrigam a estar atentos, né? Na verdade, é um pepino que nós estamos vivendo aqui, é uma experiência nova para nós do Conselho. Como vamos, Elton, na prática, trabalhar essas setoriais? Eu até sugeri que o seu nome viesse para cá, para você realmente fazer essa explanação para nós, na prática, porque nós temos as setoriais, 8 regionais. As cidades também do Paraná, as grandes cidades também têm os seus centros, os seus festivais de artes, que a gente acompanha, como Londrina, Foz do Iguaçu, Ponta Grossa, um dos festivais mais antigos está em Ponta Grossa, Londrina, de teatro, da minha área, que de todos eu não tenho esse conhecimento todo. Aí tem Guarapuava, Cascavel, e cada uma dessas regiões, dessas cidades, tem as suas vocações artísticas. Tem uma que está mais na dança, não é isso? Outra que está mais na literatura. Então, tudo isso está muito bem diversificada e muito bem ilustrada nesse mapa das artes no Paraná. E nós, conselheiro, vocês, conselheiro, eu estou aqui para colaborar com vocês nesse sentido, que trouxemos o companheiro Elton para estar fazendo essa fala para nós votar, né, tipo, olha, nós temos que sair daqui com uma proposta de trabalho, de execução dessas setoriais. Das 4 que nós temos construída, nós temos uma que é a literatura, que já está aprovada em lei, se não me engano. Sim, isso. Sim, está aprovada em lei. Isso. A nossa taxa daqui também. Sim, nós temos a municipal também. Aliás, que ela também foi uma grande partícipe do nosso processo. A Tati está aqui. Claro, ela mesma. Falar sobre isso. Então, dentro desse desenho, desse mapa que você coloca, que nós vamos procurar trilhar essas setoriais de área. O teatro, a dança, o circo, a ópera. Que a dança, a ópera está, né? Na setorial, acho que a dança que não tem. O circo que não tem, né? Isso, que não estão. Né? Tem setorial que não tem representação, Elton, também. Nós temos esse problema aí também. Nós vamos fazer colaborativo nesse sentido. Já está marcado dia 30 de julho, a Assembleia do Satélite, para discutir 2 planos de ópera e circo. Beleza. Isso é ótimo. Isso, que está lá. Como está no satélite, está em Curitiba, isso,
que a gente vai trabalhar com a setorial. Quando eu falo, as duas falas que eu fiz em relação a isso foi questão de liderança, da gente estar ligado ou linkado com esse pessoal de liderança aqui. Como ele colocou aqui agora, o SATED está à frente disso, o SATED está em Curitiba. Essa gestão de hoje, que está no SATED, a Eliane, ela está, na verdade, fazendo um trabalho no estado todo. Né? Então, nós temos essa nova mudança na gestão do SATED, que dá essa virada, que sai do núcleo Curitiba e vai para o Paraná. Então, nós temos essa nova modalidade também lá, tá? que vai ser um aproveitamento para esse trabalho, Elton. Sim, de claro. discutir a questão do circo no estado, porque Campo Mourão tem um centro importantíssimo de circo lá. Né? Curitiba, nós temos o circo da cidade, historicamente, aí também. Então, é isso que a minha fala é nesse sentido de procurar ilustrar, elucidar essas vocações regionais, para a gente não perder de linha isso, que isso esteja presente nisso, nessas construções, nessas setoriais. Né? E essa articulação lá, né, com essa representação territorial mesmo. O SATED está aqui, mas ele representa 4 áreas no estado todo. Outras áreas que não estão representadas em sindicato ou em associações precisam e devem estar, na verdade, dentro dessa setorial. Dentro das setoriais. Eu posso só comentar uma questão? Acho que, falando assim, eu acho que aqui no Conselho nós temos um exemplo também de uma atividade que a gente tentou fazer, que é o Pedro. Você já conhece o Pedro. Né? O Pedro está aqui por quê? Porque, através de uma articulação que a gente começou em Curitiba, conversando, porque a gente sentiu, não adianta só Curitiba ficar sozinho, quando as áreas estão conurbadas, a gente tem ação, um pode ajudar o outro, né? Que é o Fórum de Gestores de Cultura da região metropolitana de Curitiba. Né? Eu acho que é um exemplo muito valioso, esse exemplo que a gente desenvolveu aqui, né? Da qual o Pedro foi nosso coordenador, né? Então, eu acho que trabalhar com a cidade cabeça, né? A cidade cabeça, né? Vamos dizer assim, da região, ela pode trazer os gestores de cultura de cada uma das cidades próximas e começar a trabalhar até forma de trocas, né? Nós aqui começamos assim, um ser jurado para o outro, um com ir para o outro, nós podemos ajudar você aqui, o ali, só coisas que não envolveu dinheiro, que não envolveu orçamento. Ela troca de conhecimento, troca de solidariedade para os atos que efetivamente a gente fazia, né? Então, você pegar pela questão regional, você dá uma abrangência interessante, principalmente os gestores. Gente, eu já fui em vários lugares, na época daquelas conferências de cultura, vários lugares, e assim, nós temos grande problema de gestão de cultura. Grande problema de gestão de cultura. Na formação dos gestores de cultura. Né? A grande maioria da órgão de cultura está na mão da educação, que a gente tem grande similaridade. Mas a minha experiência me diz assim, nós tínhamos que ter nós temos propostas de setoriais das áreas. Nós não temos uma proposta de setorial das macros. E a macro é uma área que está aqui dentro. Porque nós não temos nenhuma ideia de articulação com os nossos municípios, nós como gestores, talvez por impotência mesmo, porque somos artistas, não temos instituições que nos garantam circulação. Então, assim, nós temos as 8 regiões, nós temos as 10 setoriais, isso é representado por todo o segmento da sociedade civil, mas a gente sabe que está tudo desarticulado. A presença dos artistas na votação do CONSEC foi um absurdo, é muito pouco, não tem organização, nós não estamos chegando nas comunidades com a preocupação do sistema, sistema estadual de cultura. Existe muito por caminharmos e fazermos para que, na próxima eleição, a gente tenha um número maior de pessoas votando no Conselho. Tem regiões importantíssimas, como Maringá, Londrina. 50 pessoas votaram em Londrina. Eu represento 50 pessoas no universo de 90 municípios. Isso não é nada, gente. Porque nós não estamos chegando enquanto sistema nos municípios.
Eu penso que um bom articulador disso seria a Associação dos Municípios. Porque a questão da cultura nos municípios passa por política. Os cargos são de confiança. A vontade é política, não é de consciência nem de formação. Então, realmente, é uma coisa que eu acho que a pressa não pode nos atropelar, porque nós não temos um desenho de como nós vamos realmente abordar essa questão dos planos. Quando eu fiz o projeto da peregrinação, que eu criei, que me veio o feeling de poder sair andando, levando a questão do conselho para os municípios do qual eu represento, né, é difícil. Essa construção é a longo prazo. É um tempo, é isso, sim. Sim. Não, eu acho que deve ser bem lento. Esse colegiado tem o mandato todo para construir essas setoriais. É claro, quanto mais antes, né, as áreas prepararem, nós temos 4 já prontas, né, melhor a gente caminhar para isso. A visibilidade é o próprio trabalho desse colegiado, a existência dele. Mas é um trabalho que vai levar um tempo para isso. Tá? Acredito que muito. Por todas essas especificidades que você está colocando. Até pelo próprio desconhecimento do que somos e para que servem os planos, porque não temos esse conhecimento. Né? Bom, eu só queria fazer uma coisa. Eu acho que assim, nós temos que ter entendimento que dentro desse processo nós temos que de um novo entendimento do papel do Estado, tá? No sentido assim, aqui não estamos discutindo nem o Estado mínimo nem o Estado máximo, né? Estamos dizendo que o Estado ele é agora um elemento dentro da sociedade e que o saber e o fazer não está só dentro do Estado, está dentro dele, é um dos elos. É o que a gente fala de Estado deliberativo, é aquele que vai interagir, né, e vai combinar, fazer a combinação das suas ações. É por isso que estou falando assim, na área da cultura, né, não precisamos necessariamente, seja ele gestor, seja ele qualquer coisa, começar do zero. Nós temos que consultar as pessoas que já estão fazendo os grandes debates sobre da área da cultura e tal, e colocar para o debate. Eu acho que é isso que nós temos que fazer. Então, ou seja, o grande órgão de fazer a deliberação é isso. É os conselhos, né? Que está aqui, essa é a grande função deles, né? De fazer essa articulação, né? De trazer. Eu acho que o que vocês têm que fazer aqui é convidar, como o Gerard falou que vai ter a apresentação do plano do teatro, do circo, que o Satélite vem aqui apresentar. Ópera e circo, né? Que venha apresentar aqui. Eu acho que é interessante ver essa visão, né? Quanto mais sair daqui e depois colocar esse debate nas regiões, é melhor ainda. E eu acho que isso sempre se congrega num processo de conferência. Eu acho que é isso que é a grande questão. Eu defendo, foi perguntado, mas eu defendo assim. Isso é uma coisa importante do Sistema Nacional de Cultura, né? Vamos tentar caminhar, eu espero que a gente consiga fazer isso, que todos os conselhos, o municipal nosso, nós também caminhamos para isso, né? Ser eleito em processo de conferência. Daí você aumenta o processo de debate, de interação e tal, e tal. Eu acho importante destacar, eu sou secretária de Educação e Cultura. Tenho 2 pastas, sou defensora de que seja realmente que tenha educação e cultura, porém o que eu vejo a importância que se fale é justamente o que você abordou agora há pouco, a interação. Nós, até 2015, né, Rosvera, nós não sabíamos nada de cultura. Tanto é que nós tínhamos uma pessoa que respondia pela cultura, mas só tinha educação, cultura não tinha. A partir de 2013, quando você tem um gestor, né, que pensa de forma diferenciada, sensível, tem alguém do município que representa. Quando a Rosivera veio para cá, eu, como gestor, a primeira coisa que eu queria entender, né? Aí, o porquê dessa responsabilidade de você ter alguém aqui dentro e do nosso compromisso de fazer com que as pessoas saibam o que é discutido e a forma como se conduz. E quando eu comecei a perceber isso, terminou a gestão dela, né? Ela participou mais uma vez, mais uma foi reeleita, e a questão, eu quis estar aqui. Primeiro porque eu aprendi a conhecer, fazer parte, levar essa situação também aos nossos artistas. A maior dificuldade que eu tenho hoje, por incrível que pareça, é o que a Soraya falou. Os artistas não se aproximam. Chamamos para conversa, trazemos para a roda de conversa, montamos um conselho, tem 4, 5, 6 pessoas
Queremos retomar várias ações que aconteciam no município, grupos folclóricos, não conseguimos. Dentro do teatro, dentro da dança, disputas entre as pessoas porque não conseguem. E nós colocando que não é esse o objetivo, é formar novamente um grupo forte de cultura. Para votação, é implorar para as pessoas ficar ligando, mandando mensagem. Está aqui o Norbert também, que é de Guarapuava, que foi eleito pela sociedade civil. Então, dizer que não é uma batalha fácil. Agora, dizer que enquanto gestora de educação e cultura que eu sou, dentro do PPA, nós deixamos ações voltadas para a cultura, na LDO, na LOA, entendendo que a cultura não se dissocia da educação, no meu entendimento. Nossas crianças hoje participam ativamente, formamos, inclusive, temos uma orquestra e câmara formada com crianças, pessoas da sociedade civil, que vêm participar conosco de uma forma muito clara. Mas é uma construção, e não é rápido, gente, não é mesmo. Porque hoje, dizer que nós temos um teatro em Guarapuava, o que eu apanhei por estar fechando o hospital e vocês não abrindo teatro, dinheiro faltando, não é uma verdade. O que nós colocamos que, quando terminamos de concluir o teatro, 6 milhões de reais, é um teatro que não devemos um centavo, fizemos em etapa, não deixando de que nada fosse suprimido no nosso no plano plurianual, sempre buscando trabalhar, tanto é que todo o recurso que é voltado para a cultura, eu digo para a Rosivera, eu não economizo. E o prefeito tem também essa conscientização. Porém, a nossa briga ainda é com a classe artística que não consegue entender que tem uma gestão que quer, que estende a mão, que acolhe, que recebe. Tanto que nós estamos abrindo aí um edital da utilização do teatro. Fiquei feliz de ver que as pessoas querem ocupar espaços como esse. Estamos colocando música nas praças, as praças estão sendo ocupadas pela população, que não era um momento praças e parques. Foi totalmente restaurado, levamos orquestra para a praça, fazer atividade cultural na praça. As inaugurações todas que nós fazemos hoje, tudo tem a parte cultural. Fomos agora a Foz do Iguaçu, no Festival das Cataratas, levamos cultura. Recebemos agora um convite do Paraguai para fazer um intercâmbio com eles, para fazer cultura junto conosco, conhecer o que nós temos. Acho importante também destacar aqui o Grupo G7, que nós estamos tentando discutir circuito nos municípios, porque como fazer, a pergunta que recebo sempre, como você vai fazer com esse elefante branco do teatro? Mas que elefante branco? Eu falei, nós vamos fazer acontecer e que as coisas vão fazer da melhor forma possível lá dentro. Ah, mas vocês têm dinheiro para isso? Se não tiver, eu vou dar um jeito. Nós vamos encontrar soluções juntos para que possa se pensar de uma forma diferente. Então, uma das coisas que eu sempre me angustia mesmo é pensar de que, às vezes, as pessoas falam de uma forma geral que a administração pública é contra. Não. Depende muito de como isso é abordado, de como que é conversado, de como que a pessoa entende isso, porque nós só somos resistentes àquilo que não conhecemos. Quando você conhece, você se apaixona por aquilo, eu digo assim, olha, eu sou uma professora hoje apaixonada pela cultura. Não consigo mais ver isso. E nas escolas, nós temos buscado muito nesse aspecto de passar da importância que se tem. E formar, realmente, queremos uma escola de dança, queremos uma escola de teatro, de música, contemplando todas as áreas artísticas e culturais, tendo em vista justamente isso, para que essa nova geração venha com uma visão diferenciada de que cultura tem que ser a parte. Não é. Então, eu só gostaria de deixar assim, uma colocação do momento em que, do que nós representamos aqui, despertar dentro do conselho, dizer, olha, alguém me representa, vai buscar uma informação, vai trocar ideias com os colegas, como nós fomos em alguns municípios. Eu não sabia, né? Hoje, eu digo assim, a gente aprendeu muito, né, Rosivera, com os seus 4 anos de conselho, estar aqui hoje, me sinto honrada de poder fazer parte com um grupo tão elitizado, um grupo que discute, que é consciente, que é comprometido com aquilo que faz. Parabéns a vocês, conselheiros, e aqueles que já foram conselheiros, aqui também a vocês, Gigi, todo o trabalho que foi feito, ter esse olhar para os municípios, realmente, é o que faz a diferença. Parabéns pelo trabalho que você está executando. Obrigada. Bom, você só comprovou o que eu falei, né? Quando você tem diferença de gestor, ainda mais a Rosivera, que eu conheço há um bom tempo, né? Aliás, você só concretizou no teatro uma questão que foi votada, uma proposta que foi colocada pela professora Madalena Neroni, que era a criação de um teatro municipal de Guarapuava. Eu participei dessa conferência municipal de Guarapuava, né? Sim. E isso assim, é claro, a diferença se faz nisso. Quando você tem um gestor, é o gestor que vai lutar para aproximar da comunidade, para tentar aproximar do artista. Mas assim, se você
não tem uma pessoa que tem esse costume de, pelo menos, de trabalhar, porque cada área tem o seu saber fazer diferente, né? Então, tem que saber que tem um sistema nacional, que tem um sistema estadual. Aliás, nós temos que aprovar coisas boas que tem no nosso sistema, que não tem nos outros, né? Por exemplo, o Profis tem uma coisa maravilhosa, que é aquela questão da hierarquização de tantos projetos vai para cidades maiores e fica para cidades menores. Isso é maravilhoso, gente. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Isso é uma coisa que a gente luta para o nacional ter, né? Para o nacional ter. Então, assim, os pequenos municípios, cada vez mais, têm como lutar utilizando esse estratagema para levar coisas para os seus municípios. A gente quer começar a fazer com que o Profice seja o proponente das cidades menores, né? Você também tem uma cota, porque uma coisa é você apresentar lá, outra coisa é você também surgir de lá o projeto, né? Mas eu acho que esse é um grande estratagema, né? Acho que você queria falar? Eu acho que o que eu tenho para falar vai muito de encontro com essa questão de estratégia. Eu acho que a gente tem que entender que o amadurecimento de certos mercados não refletem exatamente um crescimento ou uma evolução da sua atividade dentro de um conselho e dentro de uma política pública de cultura. Existem questões, por exemplo, você levantou que associações, como o caso da AVEC, ou de um sindicato como o SATED, passam, eventualmente, por interferências políticas de certos grupos. A AVEC teve uma renovação muito grande, a AVEC nasceu de uma forma, ela se modificou drasticamente e hoje ela é ocupada por uma gestão completamente diferente da original. A gente perde um pouco até a linha do tempo de evolução e crescimento natural dessa associação. Não que não tenha validade atual, é democrático, claro, mas é uma renovação. O que eu sinto é que essas associações, elas vêm refletir algumas coisas, às vezes, de momento. Enquanto as nossas atividades, nossas propostas dentro do Conselho, só está nesse Conselho, quem chega até esse Conselho é fruto de um amadurecimento, do entendimento e de uma necessidade de representação. Mas eu acho que a gente tem que ser um pouco mais do que isso. É temporal, eu tenho aqui um período curto. O quanto eu vou participar desse período? Se não for um pouco mais vertical na questão da estratégia, eu tenho medo que a gente, ora, represente tais grupos, ora, represente outros grupos, e esse trabalho se perca. Então, quando você fala de estratégia de política pública, eu entendo que isso precisa ter um alinhamento, precisa ter um balizamento, e precisa ter um direcionamento, também por parte não só do Estado, mas dos gestores. Porque uma coisa é artista não sabe ser gestor. Artista é artista. O cara tem que fazer a peça dele, o cara tem que fazer a obra dele, o cara tem que fazer o filme dele, ele não tem que entender de gestão. Ele tem que ter gente cuidando disso para ele. O amadurecimento do mercado cultural para ser autossustentável tem que ser feito por pessoas que entendam disso, com o apoio de um governo que tem uma vontade política de favorecer isso. Então, acho que essa questão estratégica, às vezes, está muito mais importante do que essa vocação natural, que é lenta e muito demorada, de atingir esse ponto gradativo de chegar a uma representação saudável para aquele setor. Então, eu penso que a oportunidade que a gente tem é de se estruturar, de pensar mais cada um na sua função e de sugerir coisas, do que ficar esperando que esses movimentos dos artistas tragam informação. Eles trazem. As conferências servem para isso, mas eu já participei na Fundação Cultural, participei daqui na primeira gestão do plano estadual, e a gente sentia que mesmo essa representação era pífia. Fazia-se conferência e tinha lá, foi aberto consulta pública, tinha 5 opiniões para um estado inteiro. E disso foi tirado um item do plano. Então, eu acho que isso tem que ser um pouco mais vertical. A gente precisa fazer a nossa proposta, já que são gestores que chegaram nesse ponto por amadurecimento do setor, que eles apresentem ideias e não fiquem esperando só as vocações dos seus setores. Não sei se me fiz compreender totalmente. Olha, Jefferson, acho que o que tem de diferente aqui é porque você é diferente da nossa. Primeiro que nós era município, é diferente de ser de Estado. Né? São entes federativos diferentes. Né? Nem tudo coisa que são
muito boas para os municípios servem para o Estado, simplesmente porque são entes diferentes. Primeira coisa. Segunda coisa é que vocês já partem de uma coisa que a gente não teve como partir, que já tem coisas já feitas. Vocês não vão reinventar a roda. Tem um plano estadual que foi, a lei do plano estadual que foi votada, que está lá, né? Vocês já tem uma série de coisas, tem já a lei que está funcionando, então já tem da onde partir, né? Mas o que eu acho é que, aí para dar... Né, e esses órgãos, como a VEC, como é o nome dos sindicatos? CIAPAR, todos esses aí, eles têm as opiniões deles, mas eu acho que essas opiniões, elas têm que, de algum jeito, passarem por aqui. Não quer dizer que essas opiniões elas vão prevalecer, mas elas têm que vir para o debate, né? Porque são pessoas que estão pensando a cultura e pensando também o pessoal que vive da área da cultura, da economia da cultura, que é uma coisa muito importante. Se você pega os dados da FIRJAN, a FIRJAN é a Federação de Indústrias que mais acompanha a economia da cultura, né? Porque é o que tem um peso forte na economia da cultura do Rio de Janeiro. Então, eles têm um acompanhamento. Quando você pega lá os profissionais, principalmente esses das linguagens funcionais, a gente vê assim uma concentração extrema na capital. Se você pega o pessoal do design, segundo os últimos dados da FIRJAN, gente, estou falando lá, 80% na capital. Não é? Quer dizer, então, há uma concentração muito grande de pessoal de arquitetura e urbanismo, pessoal de design, o mesmo pessoal da moda, a moda já é mais espraiada, mas mesmo o pessoal da moda, mesmo do audiovisual. Nós vamos ter aqui Londrina, Maringá, Curitiba, né? Então, assim, ainda existe uma certa concentração nesse debate. Mas tudo bem, mesmo disso, né, tem que se debater isso, por que existe, se é bom, se não é bom. Às vezes, quando concentração é bom, às vezes, quando é ruim. Então, tem que trazer esses setores para a gente entender como funciona toda a questão da gestão e da economia da cultura no nosso Estado. Vocês, né, tem que ser esse elo, eu acho que de agilizador. Né? Eu acho que, na condição que nós começamos lá na Fundação Cultural, vocês já têm uns passos à frente. Né? Tem uns passos à frente, porque vocês já têm vários instrumentos que agora nós começamos a constituir para depois começar a acompanhar. Vocês já estão falando de acompanhar. Né? Então, é um delay. Além disso que eu já falei, da questão que aqui é governo de Estado, ali é município, que são coisas diferentes. Mas, de qualquer maneira, eu acho sempre muito importante trazer esses órgãos de classe para o debate. Sempre acho muito importante, porque eles têm... Se não fosse isso, na nossa experiência, nós não tínhamos avançado uma série de coisas. E teríamos... porque é aquela coisa quando você assume, não, eu quero mudar tudo. Tem certas coisas, né, que é igual transatlântico. Até para você mudar de direção, você tem que ir para frente. Você não consegue dar um cavalinho de pau, né, de 180 graus. Né? Então, você tem que ouvir, debater. E, por isso, eu acho que as entidades de classe são muito importantes. Né? Eu acho que vocês deviam trazer aqui, principalmente o SATED, que eu acho que é um órgão que eu respeito muito. Mas outros sindicatos, né, também fazem parte desse processo. E faz parte da própria formação de vocês, conselheiros. Né? Eu, como secretário-geral do Conselho, aprendi muito ouvindo todos esses órgãos. É só uma coisa que eu queria complementar um pouquinho, a questão que a Soraya falou, por isso me inscrevi. Eu acho que essa questão da associação dos municípios é uma das coisas que talvez a gente tenha que repensar no novo Conselho. O Gerard já falou que a gente não tem mais opção de mudar no ano que vem. Foram criados, eu acho que meio que artificialmente, embora tenha se falado que eram histórico-culturais, mas em termos de organização política, essas 8 macro-regiões, elas são complicadas de trabalhar, especialmente algumas regiões, eu acho que até o da Soraya é exemplo, que ficou com 114 municípios. Ainda tem 90 municípios. Como que vamos conseguir trabalhar? A gente já trabalhou antes com as 18 regionais que eram da Associação dos Municípios, a gente tinha uma facilidade de acesso, a gente reunia essas regionais.
Eu acho que a gente tem que discutir já no começo do ano se a gente vai retomar, vai rever essa divisão, porque a gente teria, o plano é para 10 anos, mas a gente tem que começar um processo muito antecipado de alteração de um novo plano de cultura e pensar nessa retomada das regionais. Ao mesmo tempo que temos que pensar em como englobar as outras linguagens artísticas. As etnias se sentem representadas nos povos, o design não está aqui, a moda não está aqui, a gastronomia não está aqui, e com isso também você tem que abrir portas para o Profice que segue o que está determinado no Consec. Então, essa discussão mais funda, de mais tempo, tem que ser feita no início do ano que vem. Isso acho que é um desafio para essa gestão do Consec, porque a gestão da Secretaria muda, mas a do Consec vai permanecer. Então, essa retomada que nós vamos fazer, nós vamos seguir, voltar à Associação dos Municípios do Paraná. Aquela divisão, tem muita gente que acha mais simples. Eu vou dizer que eu, como estou há muito tempo aqui, achava bem mais fácil trabalhar com as 19 regionais, como era anteriormente, do que com as 8 regionais de cultura que a gente tem agora. Algumas são muito grandes e não conseguem realmente articular, e é muito difícil para a gente fazer encontros regionais, porque você vai trabalhar com isso, com uma realidade de 119 e com outra de litoral, que são 6, 7 municípios só. 7. Então, você tem uma discrepância de regionalização aqui que a gente vai ter que resolver. E as demais linguagens artísticas também. Essas 10 que foram colocadas representam todo o espectro cultural atual, essas modificações à cultura? As 10 áreas. Vamos trazer as outras áreas ou não? Que áreas são essas? Se aqui você já teve que abrir conferências livres, como é que a gente vai fazer? A outra coisa que o Elton me deixa chateada é que eu sempre achei, primeiro, quando vim para a cultura, que o melhor era trabalhar no MINC, né? Porque você ia ter uma visão do todo. Então. Eu cheguei no MINC, fiquei horrorizada e queria trabalhar numa salinha. E cada vez que eu vejo isso, assim, mais do que cultura, eu quero uma regional, eu quero uma sala só, porque eu acho que a gente faz mais a diferença. É muito difícil, Elton, para a gente conseguir fazer esses debates que aqui você faz com uma passagem de ônibus fornecendo. A gente não consegue ter essa estrutura. E, às vezes, o virtual é muito frio. Né? E você fazer uma conferência de cada área estadual, você precisa de um orçamento grande. Mas é no fio que a gente vai conseguir fazer, disponibilizar ferramentas virtuais. Eu estava na primeira gestão ainda do Requião, quando a gente fez o plano de literatura livre e leitura. E ele foi feito internamente. Eu acho que hoje em dia também, até conversei com a Tati, até a nova formação do Conselho, o Conselho que se criou a partir do plano estadual do livro literatura e leitura, ficou PNLLL, sim. Ele não é democrático, ele não é paritário, ele não é deliberativo, ele não tem representações das pessoas que foram eleitas no Conselho Estadual do Livro e Leitura, e a gente vai precisar rever isso também o quanto antes e modificar. Esse é mais fácil porque é um decreto. Mas essas questões a gente vai ter que começar a discutir aqui também. Eu só quero defender as associações de municípios, pelo simples fato que o poder já se articula ali. Os prefeitos se reúnem ali, os vereadores se reúnem ali. Então, eu acho que é sempre bom. Lá nos Campos Gerais, nós temos dentro da associação, uma pessoa responsável pela cultura, que é o de Palmeira, que é o Valdir. Não é? Então, quer dizer, já tem uma mínima articulação. Até porque, quem é da região metropolitana aqui, e o Diniz já sabe, que já me viu eu lá em Teixeira Soares, numa reunião, que eu defendo a articulação dos municípios, que eu defendo, por exemplo, um dia eu quero vir aqui falar com vocês, sobre consórcios intermunicipais de cultura. Porque eu acho que uma série de coisas, para a gente cumprir o que está no sistema nacional, principalmente nos pequenos e médios municípios, se a gente não tiver articulado com os outros municípios vizinhos, a gente não vai conseguir fazer. Vai ser peça de ficção. Por isso que eu acho que os conselhos municipais podem propor uma circulação melhor, principalmente uma formação melhor. Então, eu acho que as associações de municípios é bem melhor para a gente trabalhar isso. Temos reunião amanhã e ele leva tudo. Debate muito rico. Elton, só para a questão de ordem aqui, ó, está escrito ali o Norberto, depois vem o Elcio, é isso?
Depois volta lá para a Soraya. Só para a gente fazer a linha aqui de fala. Primeiramente, uma satisfação, né, sua fala, mas a gente percebe uma certa diferença lá com relação à região. Só reforçando o que a Dora falou, eu mudei totalmente minha visão desde que cheguei no conselho, porque na nossa região o artista parece que ele veio diretamente do mundo primitivo, sabe? Você soltou aquele cara da jaula. Realmente assim, é a pessoa que critica o teatro e não vai pagar R$10 para assistir uma apresentação, certo? É as pessoas que nunca pagou R$10 para assistir uma apresentação e ela critica a construção no teatro. Ela não consome cultura. Então, tem muito disso, né, na nossa região. E só para você ter uma ideia, né, eu marquei 2 reuniões com o suplente, ele me deixou esperando 2 vezes, não foi. Agora eu soube que ele já nem mora mais no município. Então, eu não consegui passar isso, sabe, ter uma conversa pessoal. Eu falei para ele que era mais importante a gente sentar, tomar um café e conversar sobre o que estava acontecendo. Convidei ele para vir nas reuniões, para ele se inteirar, né, se ele quer continuar depois uma outra gestão. Já cheguei a tentar ir numa universidade que praticamente o cara colocou o estagiário para me receber. Se o cara que é responsável de cultura manda o estagiário receber. E o estagiário fica lá, tá bom, então, eu falo com ele. Nesse nível. Em outros lugares, o próprio conselho da universidade não conhecia o trabalho um do outro. Ou seja, os caras são 5 conselheiros dentro da universidade e eles... Não era da Unicentro. E eles não sabiam que um era músico, o outro era escritor. Daí eu falei, você tem um livro? Ele falou, sim, eu tenho um livro faz 5 anos. Entendeu? Então, e outra coisa, outro exemplo. Eu fui numa rodada de negócios lá da Associação Comercial das Mulheres, que faz uma rodada de negócios. E eu fui atrás da responsável e pedi emprestado o sistema que faz a rodada de negócios, que as empresas apresentam, né? É o sistema que custa R$20 mil. Ela me emprestou, falou que não cobraria nada para mim fazer uma rodada dos artistas apresentando seus serviços para a empresa, certo? Resultado, fiz 2 reuniões, quase fui linchado, né? Porque se o fulano vai, eu não vou. Sabe? Se o fulano ou o ciclano vai, eu não vou. Então, me gerou tanta dor de cabeça que em 2 reuniões eu liguei para a mulher e falei, desisto de fazer essa rodada. Enquanto o pessoal não tiver uma formação até mais de educação mesmo, não consigo fazer. Então, eu estou notando essa dificuldade. Agora eu entendo bem a questão da Rosivera e da própria Dora. Eu falo que eu estou entendendo o que elas passam às vezes. E eu gostaria de saber se você tem uma sugestão de algum tipo de formação, algum tipo, seja do Sebrae, seja de algum lugar, em que a gente comece a levar para os municípios, para que esse pessoal comece a quebrar um pouco essa cabeça dura, né? Porque fica difícil, você vai num lugar é quase agredido, às vezes, por uma pessoa que se diz artista, mas nunca pagou R$10 para entrar num teatro, né? Nunca assistiu nada e ela se autodenomina artista e quer do jeito dela, e não discute isso de maneira saudável. Então, eu já tinha participado de algumas conferências, também notei que tem algumas pessoas que fazem que agitam, né? E que realmente a gente não consegue ter um diálogo, se não for na linha deles, né? Então, seria, acho que importante alguma formação, algum curso, para a gente conseguir, de certa forma, ser maleável com esse pessoal, de trabalhar algumas coisas. Porque a gente sai daqui de cada reunião, acho que todo mundo sai daqui empolgado, né? Aí chega lá, fica 3 dias para conseguir marcar uma reunião com uma pessoa, daí a pessoa não te recebe. Ou te recebe e você percebe que é uma pessoa que não tem o menor tato para gestão cultural, certo? Então, fica complicado. A gente, às vezes, também fica um pouco de mãos atadas aqui, com tantas ideias, com tudo isso que é proporcionado, e a gente chega numa realidade e encontra algo bem diferente. Então, só para reforçar o que a Dora falou, e que realmente, na grande maioria das vezes, não é má vontade da gestão que está no município. Realmente a pessoa que está do outro lado não entender como é que funciona, né? É isso. Bom, como nós vamos para acabar, eu acho que é melhor fazer todas as perguntas e eu tento responder num atacado. Oi. Bom, vou voltar a falar. Na verdade, eu elenquei aqui 4 pontos, mas eu vou ser bem rápido, né?
Sobre essa questão, que inclusive o nosso amigo lá falava sobre a necessidade da verticalidade, né? Sim, interessante, mas eu só queria relatar rapidamente o que aconteceu no nosso conselho em Ponta Grossa, né? Que às vezes essas batalhas árduas, que a secretária de Guarapava falou, se dá em outros campos também, né? Lá a gente teve Ponta Grossa, né? Para quem não sabe ainda, uma cidade muito conservadora, embora tenha mudado um pouco nos últimos anos. E a gente conseguiu um grande feito ali no conselho, né? Porque assim tinha a Associação Comercial, uma entidade quase centenária, que tem cadeira em praticamente todos os conselhos da cidade, né? E a UAMPG, que é uma entidade quase fantasma, União das Associações de Moradores de Ponta Grossa. Todo o processo foi democrático, a gente foi, mandava ofício, mas não tinha representação. O que aconteceu? A gente trocou na última conferência por duas entidades do movimento negro. Isso é uma grande conquista e vai, inclusive, ao encontro disso que você acabou de relatar, que, às vezes, as lutas e as conquistas se dão em outro campo, né? Quer dizer, abriu-se a possibilidade de... E isso está desde o plano nacional, plano estadual, os planos municipais, né? A inclusão, a questão do movimento negro, das etnias, entende? E a gente conseguiu, quer dizer, demorou mais de um ano, a lei foi aprovada, a alteração da lei foi aprovada a questão de 2 semanas, apareceu sancionado, e foi uma grande conquista, né? Quer dizer, abriu outras possibilidades, né? Com relação àquilo que a colega de Guarapava falava, sobre a questão do esvaziamento, a gente sente mesmo, né? Acredito que isso seja uma realidade em todos os municípios aqui, as conferências, o quanto elas são esvaziadas. E agora, por exemplo, a gente está com uma rodada de editais, são 10 editais que a gente... Talvez eu acho que um feito inédito aí na história de Ponta Grossa, né, no setor cultural, né? Teve edital que... de vídeo, por exemplo, que teve que ser refeito, que não teve, né? No meu caso, a gente juntou 2 cadeiras, circo e dança e teatro, para 10 projetos. Se inscreveram 8, né? 7 de teatro, 1 de dança e nenhum de circo, né? Artes visuais talvez foi o que ultrapassou o número de... Então, assim, a gente, todo o tempo, né? Cada reunião ordinária, a gente vê, né, a dificuldade, nas conferências a gente vê a dificuldade desse esvaziamento, né? E realmente é uma luta mesmo, a gente tem que ligar, a gente tem que, sabe, ir atrás e tal, mas isso, enfim, faz parte, né? Com relação às setoriais, setorial de teatro, inclusive eu estou dentro da... Eu estava querendo ver, Diniz, eu acho que depois você vai falar em relação a prazos, né? Porque a gente deliberou agora na 19ª conferência, no meio de abril, que a gente vai fazer um fórum. A gente levou, inclusive, a Eliane, em Ponta Grossa, para falar sobre a famigerada ADPF 293, né? Que é aquela que, se fosse aprovado pela STF, eliminaria a validade do DRT, né? E a gente meio que fechou isso, né? Deliberou na conferência um fórum específico de teatro para tratar sobre essa questão mais ampla e tal. Daí seria um ótimo momento, eu estava conversando aqui com o Fernando, de a gente falar também sobre a setoral de teatro, né? Então, assim, eu acredito que seja um dos meios para a gente fazer isso. E finalizando a questão das regionais, na reunião passada, a gente se reuniu depois da reunião, a Beni, a Soraya e mais outros companheiros também, e a gente falava exatamente sobre como atingir, né, as discussões do CONSEC nas regionais, né? E já nessa reunião eu falava, eu tenho uma experiência como jornalista político de cobrir lá a MCG, né, que são 19 municípios, né? E eu concordo com você, sim, porque já tem um encaminhamento, principalmente político, que é o que também nos interessa, né? Não político partidário, mas também no sentido de já ter um caminho andado, né? Sim, exatamente. E eu fui ver depois, né, depois da reunião lá em casa, eu comecei a perceber que tem as divisões do governo do Estado, são várias divisões. A saúde tem uma divisão, o Núcleo Regional de Educação tem outro, o IAP tem outro, né? E assim, e as regionais aqui, quer dizer, tem algumas regionais, inclusive, que pegam mais de uma associação de municípios, né? Então é uma dificuldade mesmo. Então, realmente, eu acho que a gente proporia uma sugestão minha de a gente realmente estudar melhor essa questão da redivisão, talvez, ou voltar a uma divisão, ou talvez alguma coisa que fosse mais execuível nessas divisões que já existem, né? Agora, eu concordo com você, eu acho que a Associação dos Municípios, porque a MP já congrega várias associações no Estado, né, já tem um caminho andado dessa questão política que nos é cara também.
Seria isso. Não, até eu ia falar, o FIANE já tem essa ideia e muito assim, das pessoas que a gente estava há mais tempo na secretaria, quem já é funcionário de carreira, a gente não foi, acho que, muito consultado quando saiu essa nova regionalização, e acho que a gente trabalhava bem melhor. Então, no final do governo Requião, a gente trabalhava com a divisão da Associação dos Municípios, e a gente tinha um representante de cada regional de cultura dentro da associação, que às vezes era o mesmo da diretoria de cultura da MP. E, para mim, funcionava bem melhor. A gente tem visto agora, na prática mesmo, desde que foi instituído o plano, até antes, quando começou o Conselho já em 2012, que algumas ficaram muito grandes, é muito difícil trabalhar, e a gente sente a necessidade na Secretaria do retorno aos 18. Esse novo edital, até agora, de circulação, a gente já voltou às 18, para ser mais fácil, inclusive, de cumprirem as 18. Então, a ideia é a gente debater aqui, porque, claro, como você tem também um conselho deliberativo e com igual número de representantes de sociedade civil e poder público, se a gente passar a 18 representantes das regionais, a gente também tem que aumentar do setor público, do poder público, e a gente então tem que ver se vai ser por áreas artísticas. Então, por isso que eu falo, esse debate é horrível fazer em final de gestão, talvez seja um debate mesmo para começo de gestão, mas aqui o Conselho já pode articular essa proposta para votar no ano que vem. Mas eu gostaria de colocar uma questão. Quando eu tenho andado nos municípios que eu estou fazendo o meu projeto, o nosso maior problema é a desinformação. Na medida que as pessoas são desinformadas, elas são manipuladas. Nosso maior problema é a herança política nas nossas prefeituras. As divisões de cultura estão atreladas aos departamentos de educação, que são cargos de confiança. Os nossos gestores, todos que eu conheci, muito poucos da minha região, tirando Londrina, Maringá, Cascavel, Guarapuava, Foz do Iguaçu, não vou falar da metropolitana, estou falando do provincianismo, do interior. Todos eles se sentem impotentes e incapazes. Tá, então metropolitana também, porque eu não conheço. Nós temos gestores incapazes, desinformados, e são pessoas que estão ali simples e puramente para ganhar um salário e não entendem nada do que estão fazendo. Devem favor. Essa é a nossa realidade. Então, se nós aqui estamos discutindo qual é a melhor estratégia, a melhor estratégia ela passa pelo espaço da política. Os conselhos municipais não são conselhos municipais de cultura. É um erro falar isso. Eles são conselhos municipais de políticas culturais. Porque o fazer da cultura passa pela reorganização e o entendimento de que cultura não é uma benéfice de um secretário, de um prefeito que, eu acho bonito artista. Não, é um direito adquirido, garantido em lei 216A, e que a partir daí gerou um sistema que é para ser igual ao SUS. Outra questão, o recurso da cultura, desculpe a minha empolgação, porque esse é um assunto que me empolga. O dinheiro da cultura, sendo de política pública, ele não tem por fim o artista. Ele tem por fim a comunidade, o cidadão. É um direito assegurado de o cidadão. O cidadão, enquanto artista, de ter no seu município um gestor que entenda que o que ele faz é direito e é trabalho, é economia e rende dinheiro para o seu município. É direito do cidadão, porque ele tem direito a acesso, porque cultura, a partir de 1988, passou a ser um alimento para a alma, para a sua organização política, para a sua percepção, faz parte da vida do sujeito. Então, isso nossos gestores não sabem. Isso lá no município ninguém pensa assim. E é isso, essa eu acho que é a primeira estratégia que nós temos que ter. É como nós abordarmos a importância do conselho na vida dos nossos municípios. Porque senão a gente vai continuar falando e as coisas não vão fluir. Essa é a minha primeira preocupação. Deixa eu ver se eu me perdi. A luta das setoriais. Eu não abro mão, enquanto conselheira, me resta só mais 1 ano e meio, de que nós temos que rever as setoriais. As culturas híbridas, as culturas periféricas não estão sendo contempladas, elas têm uma força muito grande nos nossos municípios. O hip-hop e todas as outras formas de expressão, as mais contemporâneas, estão se fazendo valer, e nós temos ainda as setoriais no modelo
que desqualifica, não legitima esses movimentos. Então, eu, por favor, acho importante retocar, e você tocou nessa questão, isso para nós é importante. Tá. O que mais que eu gostaria de colocar? Isso. Vamos chamá-las para conversa. Vamos. Obrigada, Diniz. Eu acho assim, para combater a ignorância, a melhor coisa que tem é conhecimento. Então, não adianta querermos fazer plano setorial se nosso público não está preparado para ouvir. Vai falar russo para quem fala chinês? Então, nós temos que pensar uma estratégia de chegar com a informação para aqueles que vão compor conosco nos municípios, que é pelas macros. As macros estão sem função dentro do Conselho, me desculpe falar. Nós não sabemos o que fazer. Se eu estou errada, algum colega que me corrija. Porque nós temos uma responsabilidade enquanto sociedade civil, nós não estamos conseguindo vislumbrar um sucesso nessa nossa responsabilidade. Vai se dar no vazio. Então, eu volto a dizer, acho que a gente devia pensar numa setorial e numa política particular para as macros. Quando a gente fez a reunião na gestão anterior, que ela foi atropelada e ela se perdeu no vazio, porque a gente não conseguiu construir um discurso próprio das macros. Nós não temos um discurso das macros. Nós temos das artes, mas não das macros. Então, acho que isso tem que ser pensado aqui dentro, para a gente poder voltar e construir junto com as setoriais, porque nós vamos receber esse pessoal nos nossos campos de trabalho, nas nossas setoriais. Então, acho que a gente deveria pensar com mais carinho qual é a função das macros. O que nós queremos com 8 pessoas que se dizem representantes de 8 regiões? Né? Mais ou menos nesse sentido a minha contribuição. Bom, para a gente terminar, assim, primeiro, concordo em grande parte que minha camarada Soraya falou, só acho assim que a questão, tem umas questões importantes, por isso que o Plano Nacional pede para que a gente tenha, quando pode, é optativo, né, mas eles têm nacionalmente, que é o sistema de informações, indicadores de informações culturais. Isso são importantes para quê? Aqui em Curitiba é mais fácil, aí a GG está bem certa, mas nível de Estado, muitas vezes, é muito mais difícil de fazer. Né? Nós fizemos um mapeamento de Curitiba, de todas as atividades culturais. Você viu lá um mapinha na minha sala, né, aonde que tem um grupo de hip-hop, que lugar que tem da cidade de Curitiba. Onde que tem grupo de teatro, que já apresentou questões... ele apresentou um projeto no nosso lá, a gente já fica marcado, já sabe onde é que está. Né? Então, essa questão do mapeamento desse trabalho é muito importante para a gente saber com que a gente conta. Né? Com que a gente conta para fazer a política. Né? Claro que, mas o mais importante é isso, essa visão que nós devemos todos servir à sociedade como um todo. Isso acho que é comum, acho que é importante. Né? Mas, assim, com a questão lá dele, o camarada de Guarapuava, né? Eu acho que sim, Guarapuava é uma cidade, dentro daquele grupo lá perto da Cantu, uma cidade privilegiada, né? Que tem várias coisas e sabe como trabalhar. É diferente, por exemplo, agora vocês que constituíram todo um teatro novo, como é diferente, por exemplo, de Foz do Jordão, que ganhou um teatro porque foi pedir para o Estado, que obra que você tem? Ah, eu quero uma escola. Não tenho, tenho um teatro. Ah, então construa um teatro. Construa um teatro de 300 e poucas pessoas. Quem conhece Foz do Jordão sabe. Né? E que não acontece absolutamente nada lá. Não é? Então, são processos diferentes. Né? O que eu dou de sugestão de vocês? Vocês têm uma universidade muito boa. Eu não ia falar, não posso falar contra ela, porque eu sou professor dela. Né? Sou do campus de Irati, mas eu não... Né? uma universidade muito boa, que eu acho que tem várias universidades, os institutos federais, eles estão promovendo, fazendo os seus planos institucionais de cultura para cada um dos seus campos. Eles têm 23 campos trabalhados no Estado. E estão colocando por isso que aqui o governo do Estado está querendo fazer uma parceria com eles. Né? E eles estão colocando como ação
como uma das ações deles, desse plano de cultura deles, ajudar os municípios a implementarem os seus planos de cultura, a fazerem seus planos de cultura, porque eles têm o saber fazer. Né? Eu sei, dei uma assessoria lá para eles, né? Até essa coisa de... Eu nunca tinha entrado, eu falei, ó, você hoje só vai falar com os 23 responsáveis por cultura em cada camp. Eu pensei que ia chegar num auditório, estava todo mundo lá. Estava a pró-reitoria, uma tela de televisão desse tamanho, e quando eu abro, 23 quadradinhos, assim, ó. 23 quadradinhos. Eu falava para eles, eles me ouviam, e eles perguntavam para mim, e eu ouvia eles. Espalhados pelo estado todo. Né? São coisas que, efetivamente, a gente pode utilizar. Né? Então, são coisas importantes. É um órgão de extrema validade que tem agilidade para dar isso. Na região ali de Guarapuava tem vários. Né? Tem Clevelândia, tem Palmas. Guarapuava, além de ter a Unicentro, que é um grande, tem a UTF-PR, que também é um órgão importante. Eu acho que as universidades também são órgãos importantes para dar dessas questões. O que eu acho também que aonde tem concorrência se estabelece a coisa. Né? Por exemplo, se tem processo de lei de fomento e incentivo, né? Se tem o fundo municipal jogando os editais, né? Se os caras não estão interessados, ele não vai ter acesso ao recurso. Com certeza, outros vão se estabelecer e vão em cima. A gente vai sempre trabalhar com os interessados. Acho que essa é uma visão, acho que é importante. Né? Nós temos que dar acesso a todos têm condições do mesmo acesso, mas trabalhar com aqueles que vão ter mais esforço para tal. Né? E aqui deixar a saudação para os meus conterrâneos. Realmente os editais foram importantes e houve uma melhoria muito grande dentro do próprio Conselho do Debate e Cultura lá em Ponta Grossa. Ponta Grossa é uma cidade que tem comunidade quilombola dentro do seu terreno. Tem 2 comunidades quilombolas, Sutil e Santa Cruz. Não é? Então, é uma cidade geograficamente grande, que tem suas maiores diversidades, e aí também o debate é o mais diverso possível. Né? Então, parabéns, eu acho que é importante. E Ponta Grossa é uma coisa diferente. A TV educativa é municipal. Né? A TV educativa é municipal, que também é um ganho no sentido de fazer reflexo das questões que estão lá. Né? Um dos conselheiros de uma das entidades é a mantenedora. Sim, por isso que eu estou falando. Né? Então, assim, gente, quero agradecer, desculpe se eu tomei muito tempo. Só quero falar que o nosso exemplo é um exemplo, ele não é mais nem menos que nenhum. É o modo que a gente tentou colocar. Né? Por isso que, às vezes, quando outros tipos de governança em outros lugares dão certo, ótimo, deu certo, é importante. Né? Mas eu acho que a melhor questão, seja qualquer estratégia que seja usada, o importante é que a gente coloque no mesmo espaço, sempre para debater, para discutir os fruidores, os fazedores, né, de cultura e a gestão cultural. Eu acho que é isso que é o mais importante. Obrigado, Gigi. Obrigado, Diniz. E desculpe se eu...